Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Nesse vídeo de hoje eu vou tratar uma questão com vocês que é o prazo decadencial. Mas ele vai ser um vídeo um pouco diferente. Por quê? Porque eu vou confrontar algumas informações que foram apresentadas em outro canal. E como que eu fiquei sabendo dessas informações? Porque quase todos os dias as pessoas entram em contato comigo nas mensagens via WhatsApp, Instagram, pessoas que me acompanham no canal e compartilham esses vídeos que eles também veem durante a semana. E nesse caso em específico, mandaram o vídeo e perguntaram se aquela informação era procedente, se aquela informação era de fato como estava sendo apresentado. Eu fiquei curioso, eu analisei o conteúdo e eu verifiquei que algumas informações trazidas, elas são precipitadas. Então, eu gostaria de fazer esse vídeo, eu vou confrontar sim essas informações, não vou mencionar nomes, questões éticas, mas vou confrontar. Por quê? Porque eu tenho uma obrigação com as pessoas que me acompanham, eu tenho uma obrigação com o segurado, principalmente o que está relacionado à área de direito previdenciário, eu tenho a obrigação de trazer uma informação com respaldo na lei, com respaldo no ordenamento jurídico, tá? Então eu vou provar para vocês algumas questões de que foram apresentados, que foram veiculados num vídeo do canal do YouTube, mas não procede como foi apresentado daquela forma. Então, de repente, esse vídeo ele pode ser polêmico, mas eu gostaria que você acompanhasse o vídeo comigo até o final, porque eles trazem teses nesse vídeo também, e essa tese ela não tem fundamento. E eu digo mais, quando um advogado ele apresenta uma tese, ele faz uma teoria, porque tese é uma teoria. Ela tem que ainda criar forças aí no mundo jurídico. Quando você apresentar uma tese, advogado, você tem que respaldar, você tem que informar qual que é a base legal, qual que é o fundamento para você estar levantando aquela tese, aquela teoria. Tudo isso eu vou mostrar no vídeo de hoje para vocês, tá bom? De repente esse vídeo vai dar muito pano para manga, como diz o ditado. Algumas pessoas podem criticar, outras não. Então vamos lá. Eu quero explicar para vocês sobre o prazo decadencial. E vou explicar de uma forma bem mais completa, bem mais fácil para vocês entenderem. Mas antes de continuar, eu gostaria de agradecer a tua presença nesse vídeo de hoje. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal. Meu nome é Alex, eu sou advogado previdenciarista aqui na Advocacia Gasparotto. E gostaria de aproveitar também e fazer um convite para você. Se você está vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, ativar as notificações, porque toda semana eu publico um conteúdo novo, aí você pode ficar sabendo, tá bom? Gente, deixa eu mostrar para vocês na tela qual texto legal que trata da decadência. O artigo 103 da Lei 8.213 trata do prazo decadencial. Eu só vou ler as partes principais para vocês, para não ficar muito extenso. Então, o artigo diz o seguinte, que o prazo de decadência do direito da ação do segurado ou do beneficiário é de 10 anos contado, inciso 1, do dia 1º do mês subsequente ao do recebimento da primeira prestação. Esse artigo ele é dividido em dois incisos. Eu vou trazer a primeira parte do inciso para explicar para vocês, depois eu trago a segunda parte, que é o inciso 2. Então, esse artigo ele mostra para a gente o seguinte. Deixa eu voltar na tela aqui. Então, são 10 anos contados a partir do 1º dia do mês subsequente ao recebendo a primeira prestação. Que prestação? O pagamento do seu benefício. Eu já analisei alguns casos que as pessoas contavam o prazo decadencial a partir da data da concessão do benefício. E não é. Você tem que verificar a data do pagamento, porque isso te dá mais prazo. Eventualmente, você está quase superando o prazo decadencial para fazer algum tipo de revisão. Então, se você considerar a data do pagamento, você tem mais prazo. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Essa daqui é uma carta de concessão. As cartas de concessões geralmente são assim. Concessões a partir de novembro de 2019, que após a reforma ela vai estar um pouco diferente, mas o princípio é o mesmo. Você não vai utilizar como base essa data aqui, ó, a data de concessão do benefício. 22/2/2012. Ou algumas pessoas ainda entendem que essa data, que é a data de requerimento ou a vigência. Geralmente essas datas aqui, elas são iguais, mas não é essa data. Você vai utilizar a data do pagamento, que é essa daqui, ó, data do pagamento. Veja a diferença aqui, ó, 22/2, 13/3. Praticamente um mês para frente aí. Isso faz toda a diferença no cálculo de prazo decadencial para um segurado. Nesse caso aqui, o segurado ele já superou o prazo decadencial
13/3/2012, 10 anos para frente, 13/3/2022, mês passado. O artigo nos mostra, vamos lá, primeiro dia subsequente ao recebimento da primeira prestação. Então aqui, ó, 13/3/2012, contamos 10 anos, 13/3/2022, superou o prazo decadencial a partir do primeiro dia do mês seguinte. Então, no caso, seria 1/4. Hoje é dia 2/4, é um sábado, então já estaria superado o prazo decadencial desse cliente. É um cliente que já foi feito aqui no escritório, conseguimos entrar a tempo. Entenderam? Mas existem muitos casos assim que as pessoas já estão superado o prazo decadencial. Só que você vai levar em consideração o prazo, a data do pagamento. Às vezes a pessoa pergunta como que eu vejo isso aqui. É só você entrar no portal do INSS, extrato de pagamento, coloca a data início ali, a data do primeiro, quando foi concedida a sua aposentadoria. Faz 5, 6, 7 anos, coloca a data da concessão, vê a data do primeiro pagamento, é ela que você vai considerar como prazo, como o marco inicial da contagem do prazo decadencial, tá bom? Como eu disse para vocês, o artigo 103 ele é dividido em 2 incisos de contagem do prazo decadencial. E o inciso 2, ele traz outra questão sobre a contagem do prazo decadencial. O inciso 2 traz o seguinte: 10 anos, o prazo decadencial para revisar o benefício é de 10 anos, contado do dia em que o segurado tomar conhecimento da decisão de deferimento ou indeferimento de revisão do benefício no âmbito administrativo. Ou seja, você entrou com um pedido administrativo no INSS. Você segurado foi ali no INSS, fez um requerimento para revisar o seu benefício. Posteriormente, passou um mês, 5 meses, 6 meses, não sei, 1 ano, 2 anos, você teve a resposta do INSS. Seu benefício, pedido de revisão, ele foi indeferido ou foi deferido e você tomou conhecimento de que foi concluída a revisão do seu benefício. Porque o inciso fala o seguinte: quando a pessoa tomou conhecimento, deixa eu voltar ali para falar com vocês, ó. No dia em que o segurado tomou conhecimento, você pode ter tomado conhecimento quando você recebe a carta do INSS, na maioria dos casos é enviada a cartinha com as informações, ou quando você acessa o portal do INSS. Isso é tudo registrado. Então você tomou conhecimento que o seu pedido de revisão ele foi deferido ou indeferido, é a partir dali que começa a contar o prazo decadencial. E agora vem uma parte pode ser considerado polêmica, porque eu vou confrontar uma informação que foi trazida nesse conteúdo que eu mencionei para vocês no início do vídeo. O colega de profissão, eu digo, ele traz uma informação nesse vídeo, ele levanta uma tese de que muitas pessoas não tinham conhecimento da revisão da vida toda. E em muitos casos, pelo fato da pessoa não ter conhecimento, já superou o prazo decadencial e essa pessoa ela foi prejudicada, porque ela não sabia, passou o prazo decadencial e hoje ela não pode mais entrar com pedido de revisão. Ela perdeu a pretensão de revisar aquele benefício. Só que o artigo ele não está dizendo para a gente que o marco inicial da contagem do prazo decadencial é somente quando a pessoa tomar conhecimento da revisão do benefício. E o que esse colega alegou? Que as pessoas começaram a tomar conhecimento da revisão do benefício lá na decisão do STJ em 2019, quando o STJ julgou o tema 999. De fato, muitas pessoas tomaram conhecimento naquele tempo. Só que o artigo não está dizendo para a gente, o inciso 2 principalmente, que quando a pessoa tomar conhecimento do direito de revisão, ali começa a contar o prazo inicial. Não está dizendo isso. O artigo está dizendo para a gente que o marco inicial para contar prazo decadencial do segurado é do dia que ele tomar conhecimento da decisão de deferimento ou indeferimento na via administrativa. Então, você entrou com o pedido administrativo no INSS, foi negado ou foi positivo, pronto, tomou conhecimento. A partir dali, começa a contar o prazo decadencial. E não é como esse colega informou para você que... Então, essa tese que ele trouxe é de que o prazo decadencial da revisão da vida toda, ele começa a ser contado a partir da decisão da STJ lá em 2019. Então, você não pode trazer isso para o segurado, essa informação, somente numa teoria, sem trazer um respaldo, um fundamento legal, porque as pessoas elas vão começar a querer utilizar essa tese e a pessoa entrou com requerimento, ou não tem requerimento, ou já superou o prazo decadencial e quer entrar com pedido judicial,
Eventualmente, esse segurado ele pode procurar o advogado utilizar essa tese e entrar com pedido judicial e futuramente ele ser julgado improcedente. De repente a pessoa não tem uma gratuidade concedida, vai ter custas, haverá custas, sucumbência. Então, não pode trazer uma informação nesse sentido sem ter um respaldo, sem ter toda uma segurança para apresentar para a pessoa. E, inclusive, o engraçado é que eu achei que quando o colega trouxe essa informação, ele disse que essa tese dele ela é bem fundamentada e ele derruba qualquer tese contrária. Tem que tomar muito cuidado, porque a pessoa do outro lado que está me vendo, que está vendo esses criadores de conteúdo, esses advogados, elas são leigas e elas acreditam na informação. E de repente elas procuram um advogado, o advogado cobra para fazer isso, se valendo dessa tese e chega lá na frente é julgado improcedente. Tem que tomar muito cuidado e a gente traz aqui para as pessoas que elas estão vendo. Eu sou muito cauteloso. Antes de eu trazer um conteúdo para vocês, eu estudo, eu avalio e reavalio. E quando eu trago uma informação que ela é precipitada, como já aconteceu, no vídeo seguinte eu venho aqui e eu me retrato, mostrando para vocês que não era como eu tinha falado no vídeo anterior. A gente tem que ficar muito atento quanto a essa questão. Tem outra questão ainda que eu quero tratar com vocês que foi falado nesse vídeo. E ainda sobre o inciso 2 desse mesmo artigo, tem outra questão que eu quero tratar, que eu tenho um pensamento diferente e vou provar para vocês. O fundamento legal disso é de que os colegas, eles falaram no conteúdo desse canal aí, de que se você fez um pedido administrativo ali no INSS, você fez um pedido de revisão, seu pedido de revisão foi negado ou foi indeferido, porque é a partir disso que você vai entrar na via judicial, você pode utilizar esse pedido de revisão para iniciar o prazo decadencial, a contagem do prazo decadencial. Mas muito cuidado, o artigo, de fato, ele não é muito específico para a gente. Vamos ler o artigo ali novamente? O artigo nos traz o seguinte, que o prazo de decadência de 10 anos contados do dia que o segurado tomar conhecimento da decisão do indeferimento de revisão de benefício. O artigo diz o seguinte, quando tomar conhecimento de que a revisão do seu benefício ele foi negado ou ele foi deferido ou indeferido. O artigo não fala mais nada. Só que não é somente isso. Por quê? Porque os juízes eles não têm levado em consideração o inciso 2, somente do jeito que está no artigo. Você entrou com pedido de revisão, isso pode considerar ali na frente o marco inicial do prazo decadencial. Não. Se você utilizar somente essa informação, como foi veiculado, você pode ser prejudicado. Por quê? Porque não se trata de um pedido genérico. O que é um pedido genérico? Você é um segurado, você entrou com o pedido de revisão ali no INSS. E é simples, é só você entrar no portal do INSS, tem a opção fazer a revisão de benefício, revisão, vai fazendo passo a passo, junta o seu documento, conclui e aguarda análise. É simples. Só que se você fizer só isso e ficar confiante de que esse ato ele vai interromper o prazo decadencial e depois ele começa a contar ali na frente se você precisar, você pode ser prejudicado, porque não basta só isso. E eu vou provar para vocês agora. Em muitos casos, nós temos ali alguns temas que nós analisamos, que é da TNU, é a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais. Qual que é a finalidade ali, o fundamento de utilizar esses temas da TNU? Essa turma de uniformização são dos juizados especiais, os juízes eles se reúnem, tem um órgão específico para isso, se reúnem e tratam de determinada matéria. O que for decidido daquela matéria, ele vai se tornar um tema e aquele tema ele vai ser um precedente, ele vai ser um paradigma. Quando o juiz ele fundamentar, basear a decisão dele, ele vai ter como base também o tema da TNU. E nesse caso, sobre o inciso 2, quando a pessoa entra com um pedido de revisão, para ser considerado o marco inicial da decadência, tem o tema 256 da TNU, que complementa o que está escrito ali no inciso 2 do artigo 103. Deixa eu mostrar para vocês. E quanto a isso, gente, tem que tomar muito cuidado. Então, porque não basta só a alegação, como foi feito desse colega, de que você entrar com pedido de revisão, interrompe o prazo decadencial, depois você pode entrar... Não. Se você tiver um pedido genérico, provavelmente você não vai ter o seu pedido julgado procedente. Veja esse tema aqui, ó. Vou aumentar a tela. É o tema 256 da TNU. A tese firmada ela fica nesse sentido. Vou ler a parte que interessa. O prazo decenal,
é o prazo decadencial, para a impugnação do ato do indeferimento definitivo da revisão administrativa tem a sua contagem iniciada na data da ciência do beneficiário. Até aqui tudo bem, é o que o artigo fala. Você entrou com um pedido de revisão, o marco inicial para contar o prazo decadencial é a partir do indeferimento, ok? Porém, ele diz o seguinte: apenas aproveita as matérias suscitadas no requerimento administrativo revisional. Então, complementou o artigo, eu li para vocês, o artigo 103 lá no inciso 2 traz o seguinte: da data do indeferimento da revisão do benefício, só. Aqui o tema 256 da TNU ele completa. É necessário que seja suscitado as matérias na revisão do benefício. Então, só vai aproveitar o indeferimento da revisão se você levantou ali no seu pedido a matéria que te interessa. Por quê? Porque a revisão de benefício ela é ampla. Você pode entrar com pedido de revisão. Deixa eu voltar aqui para mim. Você pode entrar com pedido de revisão porque o INSS não considerou um PPP como tempo especial, porque o INSS deixou de fora alguns salários seus de contribuição. Isso é comum acontecer. Então, quando você faz o pedido de revisão, você tem que informar para o INSS o porquê que você está querendo a revisão. Se você faz um pedido de revisão da vida toda e não informa, faz um pedido genérica, você não suscita a matéria que você quer tratar ali, lá na frente ele não pode ser utilizado, né, como argumento para início de contagem do prazo decadencial. Então isso é muito cuidadoso, tem que ter muita atenção, porque você pode ser prejudicado. Sabe por quê? Porque uma pessoa que já está prestes a ter o prazo decadencial superado, ela entrou com um pedido administrativo, e esse pedido administrativo ele foi genérico, e você vai utilizar lá na via judicial, o advogado ele vai utilizar isso daí como argumento de que o prazo ele se inicia a partir do indeferimento dessa revisão, o juiz ele não vai levar em consideração, ele vai julgar improcedente a sua ação. E quando julgar improcedente, você vai tentar entrar novamente, aí nesse caso pode estar superado o prazo decadencial. Aí não há o que mais que se fazer. Então, qual que é a minha orientação? Por isso que eu estou confrontando a informação que foi trazida nesse canal. Se você fez um pedido genérico no INSS, só fez ali um pedido, não explicou, não fundamentou, não suscitou a matéria do pedido da sua revisão, refaça. Ou se você teve um pedido genérico que foi arquivado e você deseja fazer um pedido administrativo a fim de futuramente você aproveitar o prazo decadencial, então refaça ou faça novamente o seu pedido de administrativo de revisão e fundamente. Diga que você tem interesse de fazer a revisão do seu benefício, de modo que o INSS ele deve aplicar a regra mais benéfica no seu caso, que é a da Lei 8.213, é o que está sendo discutido na revisão da vida toda lá nos tribunais. Se você for possível, você apresente cálculos também para o INSS, considerando todos os salários de contribuição, meu benefício deveria ter ficado assim, e pronto. Se o INSS, o INSS vai indeferir esse pedido, você tem um fundamento, um argumento forte, porque lá na frente, se for necessário você utilizar a contagem do prazo inicial da decadência a partir desse indeferimento, tá tranquilo. Agora, se foi um pedido genérico, muito cuidado que você pode ser prejudicado. Então, toda vez que eu for trazer uma informação para vocês, ou qualquer colega, fundamente, não venha apenas com palavras, porque as pessoas que estão vendo aqui, elas podem ser prejudicadas e muito prejudicadas. E durante a semana, esse senhor que trouxe essa informação desse vídeo para mim, que toda vez a gente conversa, e eu acho bacana isso, muitos segurados entram em contato comigo, compartilha vídeo, compartilha informações, pergunta se procede, se não procede. Uma coisa eu quero deixar claro aqui, eu não sou o dono da verdade, mas o que eu costumo mostrar para vocês, eu apresento também da onde que está a fonte, da onde que foi trazida aquela informação, tá? E nesse senhor que entrou em contato comigo, eu falei para ele, eu tenho uma tese. A tese não é minha, né? É de outro advogado. Nós temos grupos de advogado que nós participamos. Eu faço alguns cursos também de cálculos, de revisões de benefício. E essa tese foi suscitada nesse curso. É um professor de direito previdenciário. Ele entende muito de direito previdenciário. E foi suscitada essa tese. E eu havia falado para esse senhor que veio falar comigo de que teria uma tese para apresentar também, mas agora não era o momento. Eu gostaria de aguardar a decisão do STF, a decisão final ali. Se a revisão da vida toda for aprovada, eu começaria a trazer essa tese, porque a gente vai tentar aproveitar os casos das pessoas que tiveram ali o prazo decadencial superado.
Mas como essa questão ela foi suscitada nesse vídeo, eu vou trazer porque eu quero confrontar essa informação também para mostrar para as pessoas que quando nós temos uma tese, você tem que fundamentar da onde que você está baseando aquela tese. Porque a tese, ela não tem força, ela não é reconhecida ainda, não tem jurisprudência pacificada nesse sentido. Então nós trazemos uma tese, entramos com um pedido judicial, o juiz ele vai acatar ou não vai acatar, não dá para dizer. Mas se ele acatar, aí essas teses elas começam a criar força, porque tem sentido. E eu vou mostrar para vocês então, lembrando, gente, isso daqui é uma tese, não tem ainda precedentes, não tem jurisprudência. Agora eu entro na questão que foi trazida no conteúdo do vídeo desse colega. A revisão da vida toda, ela foi julgada procedente, de fato, ali no STJ, pelo tema 999. Foi uma decisão unânime do tribunal que reconheceram a aplicação do melhor benefício, que é a regra da Lei 8.213, incluir no cálculo todos os salários de contribuição. Foi reconhecido, é uma ordem de um tribunal. Então, a partir dali, tem uma decisão, tem uma ordenança. Vamos ler, então, o que o artigo 103, inciso 1, a parte final fala. Então, nós tratamos aqui, ó, o prazo decadencial de 10 anos contados. Inciso 1, já falamos, do primeiro dia do mês subsequente ao recebimento do pagamento. Inciso 2, do dia que tomar conhecimento do indeferimento da revisão no âmbito administrativo. E agora essa parte aqui, é contado de 10 anos contados a partir da... E tem um ou aqui, hein? Ou, né, que é a outra opção. 10 anos contados da data em que a prestação deveria ter sido paga com o valor revisto. Vamos analisar junto essa questão, gente. Deveria ter sido paga com o valor revisto. Eu vou fazer uma pergunta e vou fazer uma pequena pausa e vou deixar você responder, você refletir. Você entrou com uma revisão ou não entrou com uma revisão, mas o seu benefício já foi pago com o valor revisto? A maioria vai responder que não, porque não foi, tá? E a partir de quando que foi reconhecido, que foi determinado que o seu benefício ele deveria ter sido pago com valor revisto? Responde para mim. A partir do tema 999 lá do STJ, de 2019. Então, o tribunal reconheceu que o seu benefício ele deveria ter sido pago com valor revisto, porque a regra mais benéfica para você, ela foi reconhecida. Então, o tribunal disse o seguinte, em outras palavras, olha, nós reconhecemos que o benefício desse segurado está errado, a partir de agora, o benefício dele deve ser revisto. Então, qual que é a tese? O marco inicial do prazo decadencial é a partir da decisão do STJ, lá em 2019. Mas eu estou mostrando para você qual que é o fundamento dessa tese, porque o artigo, o inciso 2 nos fala, a partir da data em que a prestação deveria ter sido paga com valor revisto. Isso é uma tese. Isso a gente levanta a tese e mostra o fundamento. E é assim que é utilizado na via judicial. Eu sei que muitos colegas, de repente, podem me criticar. Eu não sei se meu professor vai ver esse vídeo, porque a teoria dele, de repente, pode trazer um constrangimento, pode me criticar, mas a minha intenção de trazer esse vídeo é que as pessoas que estão vendo, que são os segurados, o aposentado e o pensionista, é a parte mais fraca, é a parte que vai ser prejudicada. Então, eu estou trazendo esse vídeo, estou abrindo isso para vocês, porque a minha intenção é ver vocês defender o direito do segurado. Eu atuo na advocacia previdenciária para defender o direito do segurado, para defender a aplicação do melhor benefício. Então, estou trazendo isso no momento que eu falo que não é oportuno ainda. Por quê? Porque eu queria trazer essa tese após o julgamento do STF, mas como já houve informações nesse sentido, eu vou mostrar para vocês por que deve ser considerada a partir da data da decisão do STJ, lá em 2019. Acabei de provar para vocês. Porém, essa tese ela não pode ser utilizada agora. Por quê? Porque o STJ ele reconheceu unanimamente essa decisão, esse benefício, só que ainda precisa passar pelo STF. Sabemos que o processo ele se reiniciou, vai ser novamente começar ali no plenário físico, tem todo um trajeto a ser seguido. Se for procedente, vai ser publicado o acórdão. Aí sim, o STF estará confirmando o que o STJ já havia decidido, lá em 2019. O STF está falando assim, o STJ tem razão.
o benefício deve ser aplicado, o melhor benefício deve ser aplicado. Então, em tese, a partir de 2019, a partir da decisão do tema 999, começa a correr o prazo decadencial fundamentado no artigo 103, inciso 1 da parte final, tá bom? É assim que funciona, meus amigos. Eu vou trazer alguma informação, eu mostro para vocês como que deve ser feito. Por que que eu entendo que deve ser daquela forma? Acabei de mostrar para vocês. Esse vídeo ele pode ser polêmico, então não sei se pode chegar a essas pessoas. Não citei nome de ninguém, mas muito provavelmente a pessoa pode ficar sabendo que eu estou falando dela. Mas a minha intenção não é falar mal de ninguém, não é contrariar ninguém. A minha intenção é mostrar a verdade e mostrar que aquilo está precipitado e pode prejudicar as pessoas, tá? Então é muito cuidado quanto a isso. Então eu trouxe para vocês as regras do prazo decadencial. Muitas pessoas ainda desconhecem essa regra, desconhecem prazo decadencial. Então convido você a compartilhar esse vídeo para que essas pessoas possam ter conhecimento. Certo, gente? O que eu tinha para trazer para vocês é isso. Agora vamos ver os comentários que vão ser deixados aqui para mim. Mas eu tenho a consciência tranquila e o meu papel como advogado previdenciário foi feito hoje. Muito obrigado pela tua presença e até a próxima.